Olá, eu sou Noemi Ferreira, estudante de jornalismo da Universidade Federal da Paraíba. Esse podcast é o meu trabalho de conclusão de curso. Tenho 27 anos e no ano de 2024 embarquei para os Estados Unidos, onde vivi um intercâmbio de au pair. Fiquei lá durante 18 meses, imersa diariamente no meu segundo idioma, o inglês. Com isso pude perceber que a língua materna é parte essencial de quem eu sou, de quem somos, e muitas vezes só nos damos conta dessa importância ao entrar em contato com idiomas distintos. Foi criando laços com pessoas que eu só podia falar em inglês que eu percebi que essas pessoas nunca me conheceriam por completo. Porque eu sou as piadas que eu conto em português, eu sou as expressões que trazem memórias e sentimentos. E em inglês eu posso até me comunicar, mas eu sinto que eu não me expresso. E tu já sentiu isso, algo parecido, como se nenhum outro idioma conseguisse traduzir quem você é no português? Sim, eu senti muito isso. Em várias relações que eu tive aqui, relações muito próximas mesmo, com não falantes da língua portuguesa. São relações que, de certa forma, exigiam de mim uma certa abertura. Eu precisava ser eu mesma, só que eu ainda não conseguia sentir que eu estava sendo eu mesma, porque é aquilo que você falou, a gente é a representação da nossa cultura, dos nossos hábitos, das nossas raízes. A linguagem, ela é uma ferramenta cultural também que a gente traz lá do nosso passado, das nossas origens, e aquilo representa um pouco de quem a gente é. Então, eu senti em diversas relações que por mais que eu tentasse, eu jamais ia conseguir ser 100% eu. Mesmo eu poderia ter o inglês mais fluente assim possível, inglês 100% fluente, eu ainda não conseguiria me expressar de forma que eu conseguisse expressar quem eu verdadeiramente era, porque existem coisas que, mesmo que a gente queira, não são traduzíveis para o inglês. Existem piadas pra gente que faz sentido e que não faz sentido no inglês, e são coisas que a gente não consegue utilizar, e são coisas que estão tão presentes na nossa origem que fazem parte de quem a gente é também. Então, nesse momento, eu acho que, não vou dizer que a gente se perde, mas eu sinto que a gente se divide e cria diferentes personalidades. Existe a Leandra que fala português, a Leandra que cresceu com aquela língua, a Leandra que cresceu com aquela cultura. Existe a Leandra origem, e existe a Leandra que fala inglês, que também tem outros vocabulários, que também tem outras expressões que talvez também não faça sentido para a Leandra falante da língua portuguesa. Nossa amizade começou pelo idioma, né? E se aprofundou por causa da música, que é algo que a gente gosta em comum. Vanessa e eu dividimos o altar da igreja no grupo de louvor. E o que antes nunca foi uma possibilidade pra mim, de repente eu me vi, né? Cantando na igreja músicas em inglês, em espanhol, em português. Holy, holy, holy is our God Almighty, who was and is to come. Cada idioma ocupa um domínio diferente na sua vida, pelo que eu consegui entender das suas relações. Um tá ligado mais ao trabalho, né? O outro ao afeto, a relação com a sua família, a fé e também a sua expressão artística. Me diz em qual você se sente mais liberdade para ser quem você é e o porquê. O espanhol como eu falei antes, eu já disse que o espanhol é o idioma da minha alma. Quando eu quero expressar meus sentimentos ou ideias que são importantes para mim, o espanhol é o idioma que eu sempre vou escolher. E de perto, por várias vezes, você transitando entre os idiomas, né? Tanto na nossa conversa, entre a gente transitar entre português e espanhol, como eu vi você fazer isso na música. Você transitar entre o inglês e o espanhol cantando. E fizemos isso, né? Várias vezes em canções. A gente conseguiu trazer isso pra igreja lá, né? Entre canções português, inglês e espanhol na mesma canção. Domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. Tu nome es más santo, tu nome es más grande, tu nome sobre todo es. Em
Em sua relação com a música e os idiomas, eu queria saber se você sente e pensa diferente quando tá adorando a Deus em outros idiomas. Por exemplo, você falou que quando você começou a frequentar igrejas americanas em inglês, foi difícil chegar a essa conexão. Mas eu queria entender se hoje, já com todo esse contexto, com toda a fluência que você tem e essa liberdade e segurança que você tem nos dois idiomas, se você ainda sente diferença quando você está adorando em espanhol, quando você está louvando em inglês, se tem essa diferença pra você. Não sinto essa diferença mais. Eu acho porque os últimos 2-3 anos eu estou liderando também, adorando mais em inglês do que em espanhol. E isso me ajudou a chegar num ponto que eu sinto a mesma facilidade e a mesma conexão com Deus, sem importar o idioma. Mas é uma coisa interessante ver como o idioma muda como eu vejo Deus mesmo. Em espanhol e português são um pouquinho mais formais, quando nós estamos falando com Deus e sobre Deus, né? O inglês é muito informal. Então, eu acho que em inglês, para mim, parece mais acessível, porque eu acho que se deve à informalidade do inglês americano, né? Se falamos do inglês britânico, acho que é mais diferente, né? Mas essa minha experiência, que é muito interessante, eu não tinha pensado nisso até que você me perguntou e eu analisei como é que isso influi, né, na minha relação com a música e também a minha relação com Deus. Tatiana, no primeiro episódio desse podcast, a gente conversou sobre o quanto mudamos a nossa personalidade ao precisar conversar em outra língua. Do ponto de vista da linguística, é possível dizer que realmente perdemos algo a nos comunicar em outro idioma? Ou ao menos passamos por essa reconfiguração de identidade? Eu não diria que a gente perde, mas que a gente muda. Porque para falar qualquer idioma, a gente está utilizando o nosso aparelho fonador. Então a gente usa não só a voz, mas a gente usa todos os órgãos, né, que pertence ao nosso aparelho fonador, a gente usa a respiração e tudo isso muda de uma língua para outra. Por exemplo, o inglês, ele tem sons que a gente não tem no português. Então, para produzir esses sons, eu vou fazer um esforço físico maior do que eu faria se eu estivesse falando em português. Então, existe essa diferença entre você falar o português, por exemplo, ou você falar o inglês, porque elas têm sonoridade diferente, elas têm ritmo diferente, elas têm sons que não estão presentes nas duas línguas. Então, realmente, a gente muda. A gente fala assim que até tem alunos que brincam comigo, por exemplo, quando eu dou aula só em inglês, em escolas que são bilíngues. E aí eu falo só inglês com os alunos e de repente eles me vêm falando português. Ah, professora, a senhora fala português? E algumas pessoas comentam que quando eu falo inglês, a minha voz é diferente de quando eu falo português. Isso é uma coisa que é muito comum. Quanto mais fluente você vai ficando na língua, mais diferente vai ficando a sua voz em cada uma delas. Porque você vai assumindo exatamente esse ritmo, essa melodia, esse esforço passa a ser menor e você passa a adquirir uma personalidade diferente, não uma personalidade, mas uma voz, né, que parece outra personalidade, porque é como se fosse um personagem que você está exercitando, vamos dizer assim. Isso, a gente já tem hoje comprovado que o local que a gente armazena no cérebro, a língua portuguesa, a língua nativa, né, que seria no nosso caso o português, e a língua estrangeira são locais diferentes. É por isso que a gente estimula áreas diferentes do cérebro ao falar cada uma das línguas. Dizem por aí que tudo que é bom dura pouco, né? Pois bem, chegamos ao fim do terceiro e último episódio do podcast Ecos da Língua, reafirmando que a língua não é apenas meio de comunicação, mas território de identidade e lugar de pertencimento. Você que nos acompanhou até aqui, que gostou e se identificou com o tema, quero te indicar o filme coreano Minari, a história de uma família coreana vivendo nos Estados Unidos e aprendendo a lidar com os desafios de uma outra língua e cultura. Eu sou Noemi Ferreira, estudante de jornalismo da Universidade Federal da Paraíba, e este foi o Ecos da Língua. Obrigado por acompanhar essa jornada até aqui. O apoio técnico foi de Lucas Panta, a edição Davi Fenelon, roteiro e produção Noemi Ferreira e a orientação professora doutora Patrícia Monteiro.